Oi, gente. Eu queria falar rapidinho aqui, tentar levantar um aspecto que são importantes em relação a essa fundação do Dallagnol, que é o maior escândalo que eu já vi, maior escândalo que eu acho que já na história do Brasil. Se parar para analisar mesmo, é uma coisa, se puxar esse fio aí é uma coisa absurda. Eu tenho visto muita gente do nosso lado usando dois argumentos contrários a isso, que são dois argumentos errados. É importante entender o que está acontecendo. Tem gente dizendo assim, que os Estados Unidos mandou para a Lava Jato 2,5 bilhões de reais. Não é verdade. Os Estados Unidos não mandou um centavo para a Lava Jato e nem mandaria. Os Estados Unidos recebeu o dinheiro da Lava Jato. Tem gente também dizendo que esse dinheiro está sendo usado dos fundos recuperados pela Lava Jato. Também não é mentira. Não está sendo usado um centavo dos fundos recuperados pela Lava Jato. O que está acontecendo aqui foi uma grande maracutaia feita entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Petrobras e o Ministério Público do Paraná. Eles fizeram um acordo. Eu lembro que quando saiu esse acordo com os Estados Unidos, eu pensei, não faz sentido isso, uma estatal brasileira, ou quem quer que seja, você aceitar uma multa de 800 milhões de dólares sem recorrer, chegar e dizer, não, tá ótimo, tá bom, eu aceito, assinar embaixo. A única explicação que eu tinha na época, quando eu vi essa notícia na mídia, foi que talvez o problema seja tão grave que eles possam ser no futuro multados em 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, sei lá quanto. Então acharam por bem aceitar 800 milhões de dólares num acordo já inicial para evitar a litigação futura e, num longo prazo, economizar algum tipo de dinheiro para a Petrobras. Então, tudo bem. É a única explicação possível, né? Você nunca viu ninguém não recorrer de uma multa de 800 milhões de dólares, né? Mas a gente não está lá, não está acompanhando o processo, está tudo bem. Hoje, agora está evidente o que aconteceu. Esse dinheiro que vem aqui para as mãos do Dallagnol, do Ministério Público do Paraná, com o beneplácito da juíza substituta, é importante que fique bem claro, substituta, Gabriela Hart, foi ela que homologou o acordo, sem entender o que estava escrito, porque ela deixou bem claro que não fazia ideia do que estava acontecendo ali, mas que se o Ministério Público propôs deve ser bom, está escrito lá na homologação. O que está acontecendo aqui é um fato gravíssimo. Eles não estão nem nos roubando, eles estão nos roubando e cuspindo em cima, tirando a calça e fazendo aquilo que o Bolsonaro mostrou no vídeo dele na nossa cabeça. É uma coisa... Então, rapidamente para entender. O Brasil aceitou pagar para os Estados Unidos 800 milhões de dólares como punição pelos eventuais ou supostos crimes de corrupção que aconteceram na Lava Jato, na Petrobras. Desses 800 milhões de dólares, 20% a Petrobras vai pagar para o governo americano. Vai fazer um cheque e vai pagar para o governo americano lá, 160 milhões de dólares. A diferença, que equivale a mais ou menos 2,5 bilhões de reais, essa diferença vai ficar aqui no Brasil. E vai ser dividida ao meio, 50-50. Metade desse valor, 1,250 bilhões de dólares, vai para um fundo para eventualmente ressarcir algum americano no futuro que se acha que venha a provar que foi prejudicado pelos casos de corrupção da Petrobras. Então esse dinheiro vai ficar reservado para pagar americano no futuro. 1,250 bilhões de reais. E o outro 1,250 bilhões de reais vai para a Fundação Casa da Mãe Joana do Dallagnol, para ele fazer o que quiser com o dinheiro. Entenda uma coisa, esse dinheiro está saindo do caixa da Petrobras. Do caixa da Petrobras. Não é um dinheiro de fundo recuperado, não é dinheiro que o americano mandou para cá. A Petrobras está sendo tungada e aceitando tirar 2,5 bilhões do caixa, fora o que vai ser mandado, os 20% que vão ser mandados diretamente para os Estados Unidos, vai ser tirado esse dinheiro para que o seu Dallagnol e o Ministério Público Federal de Curitiba monte uma fundação obscura, fora da lei, porque não existe nenhuma lei que permita que o Ministério Público crie empresas privadas para gerir fundos públicos, não existe isso, mas eles estão criando. Repetindo, Gabriela Hart, a justiça substituta, aceitou e homologou essa loucura, porque faz parte, provavelmente ela copiou e colou alguma decisão que o Moro já tinha passado para ela. E é isso aí que está acontecendo. A Petrobras vai tirar do caixa 800 milhões de dólares, mandar uma parte para os Estados Unidos como pagamento da participação deles nessa rachadinha, porque isso que está acontecendo é uma rachadinha.
fizeram um acordo assim, olha, você nos multa, nós te damos 20% pelo teu trabalho e nós ficamos com 80% para a gente gastar. É isso que aconteceu, é isso que aconteceu. Uma rachadinha com o governo dos Estados Unidos. Tá aqui, ó, 160 milhões de dólares para vocês, pelo serviço prestado. O resto fica para nós aqui, que nós vamos montar uma fundação privada, que ninguém sabe realmente como é que vai funcionar, contra a lei, sem nenhuma cobertura legal, para que o Ministério Público Federal do Paraná, não é o Ministério, não é nem lá em Brasília, aqui do Paraná, vá brincar de construir consciência política e consciência anticorrupção na população brasileira com um caixa de 1 bilhão 250 milhões de reais. Com 1 bilhão 250 milhões de reais você elege presidente da República, senador, o que você quiser. Estamos dando nas mãos do senhor Deltan Dallagnol e dos outros procuradores do Ministério Público vagabundo de Curitiba o maior fundo da história do Brasil. 1 bilhão e 250 milhões para brincar como quiser, sem ter que dar satisfação para ninguém. E é isso que está acontecendo. Não é dinheiro americano que veio para o Brasil, é dinheiro brasileiro que vai para os Estados Unidos. Não é fundo recuperado da Petrobras, é dinheiro sacado do caixa da Petrobras para esse absurdo. Não tem explicação. É bom sempre lembrar que Lula está preso porque, somando as coisas, um pouquinho mais de 1 milhão de reais entre Atibaia e o apartamento, que seria o prejuízo que ele deu para a Petrobras, 1 milhão e poucos. Aí vai condenado a 25 anos nas penas somadas. Enquanto isso, a Lava Jato de Curitiba se estabelece como a maior força política do Brasil, com 2 bilhões, com 1 bilhão 250 milhões de reais para gastar como quiser, e mais 1 bilhão 250 para mandar para os Estados Unidos quando os Estados Unidos chamar. Não tem palavras para descrever, outra que não seja roubo, absurdo, loucura. Lava Jato, é isso aí. Esse é o resultado. Por isso o maior presidente do Brasil está preso e vai continuar preso. Nada nesse país vai progredir, porque nós não só criamos no Brasil uma força, uma questão, um grupo que tem o poder de legislar como quiser, fazer o que quiser, dentro e fora da lei, mídia, que ninguém contesta, e agora demos para esse grupo de savonarolas alucinados o maior caixa da história do Brasil para fazer o que acharem que devem fazer. É uma loucura. Seguimos em frente, né? Brasil acima de tudo, pátria, vamos pra puta que pariu, que tá difícil de aguentar. Beijos.